Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai explorar um tema de alto risco e de muita atenção no mundo corporativo brasileiro, a temida demissão por justa causa. É um assunto que gera debates acalorados e até certo medo nas empresas. Então, ter clareza sobre como tudo isso funciona de verdade é fundamental. Para a gente ter uma noção real da gravidade da coisa, olha só essa citação. A justa causa é literalmente considerada a pena de morte do mundo do trabalho. Não estamos falando de um desligamento comum. O artigo 482 da CLT traz a punição máxima, a mais dura e, claro, a mais polêmica que uma empresa pode aplicar legalmente por aqui. É o extremo da punição corporativa. E para a gente destrinchar esse cenário sem deixar passar nada, nosso roteiro vai passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, a penalidade máxima em si. Depois, os 3 pilares da lei. Em seguida, os motivos previstos na CLT, o impacto financeiro e, por fim, como funciona a reversão dessa decisão. Então, bora para o primeiro ponto, a penalidade máxima. Pela definição legal, a justa causa é aquela rescisão imediata do contrato pelo empregador porque rolou uma infração muito grave. O X da questão aqui é a quebra de confiança, sabe? Quando esse vínculo desmorona por uma atitude inaceitável, a empresa ganha o direito de cortar a relação ali, na hora. Isso simplesmente arranca fora as proteções e as verbas rescisórias típicas que o trabalhador teria. É uma ruptura total, uma mudança drástica que marca o histórico do profissional e exatamente por isso exige uma cautela absurda de quem demite. O que nos leva ao nosso segundo ponto, os 3 pilares da lei. E isso ilustra perfeitamente o campo minado que a gestão e o RH precisam atravessar. A lei exige que 3 pilares obrigatórios sejam cumpridos à risca. Primeiro, a gravidade do ato, que não pode deixar nenhuma dúvida. Segundo, a imediatidade da punição. Ou seja, descobriu a falta, tem que agir na hora. Se demorar, a lei entende que rolou um perdão tácito. E o terceiro é a proporcionalidade da pena. Olha, a ausência de um único pilar desses já é suficiente para derrubar a demissão na justiça. Não tem margem para erro ou para interpretação criativa. Vamos trazer isso para a realidade com um cenário prático. Imagina o seguinte: demitir alguém porque chegou 10 minutos atrasado 3 vezes, sem nenhuma advertência prévia por escrito. Sem chance, isso não é uma justa causa válida de jeito nenhum. Se a empresa não tem um histórico documentado de advertências ou suspensões, usar a pena máxima por um atraso leve falha absurdamente no pilar da proporcionalidade. O peso da mão da empresa nunca pode ser maior do que o tamanho do erro. O que puxa a gente direto para o nosso terceiro ponto, os motivos que a CLT realmente aceita. Traduzindo aquele juridiquês denso para um português bem claro, a regra de ouro é: a empresa não pode tirar um motivo da cartola. A decisão tem que ser baseada estritamente nessa lista autorizada. A gente tem a desídia, que é basicamente a negligência repetida, tipo atrasos constantes sem justificativa. Tem a improbidade, que é pura desonestidade ou má-fé, pegando casos de furto ou fraude. A insubordinação, que é bater de frente e desrespeitar uma ordem direta do chefe, como recusar uma tarefa do cargo. E o abandono de emprego, que é super objetivo. Sumiu por mais de 30 dias, sem dar satisfação, caracteriza abandono. Entrando agora no ponto 4, o impacto financeiro. Olha o contraste impressionante que a gente tem aqui. Numa demissão padrão, existe toda uma rede de segurança financeira forte. Tem a multa de 40% do FGTS, o aviso prévio, o 13º proporcional e o bendito seguro-desemprego. Agora, na justa causa, essa rede é completamente destruída. A pessoa perde tudo isso e só fica com o saldo dos dias que já trabalhou e as férias vencidas, se houver. É a remoção quase total de qualquer suporte de transição. Então, o ponto crucial é entender o tamanho desse tombo. No exemplo prático baseado nos dados, alguém que ganha R$3.000 e sofre uma justa causa deixa de receber quase R$9.000 em benefícios rescisórios básicos de uma vez só. É um abalo financeiro brutal e imediato na vida da pessoa. Mostra bem por que dessa ser uma medida tão extrema. E agora, a gente chega no quinto ponto, que é onde o roteiro dá uma bela reviravolta. Revertendo a decisão. Aqui acontece uma quebra de expectativa gigantesca. Pasmem, incríveis 80% das demissões por justa causa que são contestadas nos tribunais do trabalho acabam sendo revertidas. 80%. A balança da justiça quase sempre pende para um reexame muito mais rigoroso, deixando claro que aplicar a penalidade assinando um papel no escritório é muito diferente de sustentar isso na frente de um juiz. Para dar uma dimensão real a essa taxa de reversão, dá uma olhada na escala do problema.
Somente no ano de 2024, tivemos mais de 180 mil processos judiciais discutindo exatamente esse tipo de demissão. É uma montanha formidável de disputas legais, gerando um gargalo imenso no sistema. Com uma taxa de derrota tão esmagadora assim, a pergunta essencial que a gente tem que fazer é, afinal, por que as empresas perdem? Quais são os deslizes críticos que destroem a defesa de uma empresa lá no tribunal? Bom, o mapeamento das falhas revela um padrão operacional muito claro. As empresas perdem porque pecam no básico. Esquecem de documentar as advertências e suspensões prévias por escrito. Falham quando aplicam punições pesadas demais para infrações muito pequenas. Perdem a razão quando guardam uma ofensa no bolso para usar no futuro, ferindo de morte aquela regra da imediatidade. E, principalmente, o tiro sai pela culatra quando usam motivos genéricos sem ter provas concretas na mão. Sem um RH milimetricamente rigoroso, não tem como vencer. Do outro lado da moeda, as ferramentas de defesa de quem trabalha costumam ser coisas muito simples do dia a dia. Uma troca de mensagens no WhatsApp com o chefe ou e-mails mostrando que estava tudo bem. Os clássicos cartões de ponto provando que a pessoa era assídua, atestados médicos válidos e até o depoimento de ex-colegas de trabalho. Muitas vezes, só esses elementos factuais já têm uma força enorme e bastam para derrubar uma justa causa mal fundamentada pela empresa. E olha, o efeito bumerangue para as empresas que erram a mão é violento. Ter uma justa causa revertida não é só um puxão de orelha, é ter que pagar todos os benefícios perdidos de forma retroativa. É um desastre financeiro real. Além disso, a empresa frequentemente acaba condenada por danos morais que podem chegar facilmente na casa dos R$15 mil, fora o estrago brutal na reputação da marca e no clima interno de quem ficou. Vamos acompanhar como isso tudo se desenrola numa linha do tempo super restrita. Imagina o dia zero, que é o dia da demissão. A empresa tem um prazo curtíssimo de apenas 10 dias legais para pagar o pouco de salário e férias que sobrou. E a partir daí, o relógio começa a correr para o trabalhador, que tem um limite absoluto de até 2 anos para acionar a justiça contestando a decisão. É uma verdadeira janela de tensão para os dois lados. E para fechar essa análise, fica aqui uma reflexão provocativa. A gente viu que uma demissão por justa causa exige provas inquestionáveis, mas será que o empregador as possui de fato? Navegar por esse campo minado legal exige processos redondos, documentação impecável e certezas muito além de qualquer dúvida, porque sem isso, a pena máxima pode acabar punindo a própria corporação que tentou aplicar. Fica aí o alerta fundamental sobre o peso e o rigor nas nossas relações de trabalho. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima análise.